Você já parou para pensar no poder que existe quando duas consciências concordam? Em Mateus 18, versículo 19 está escrito: Se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer pedido que façam, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Mas, e se isso não for apenas uma promessa religiosa? E se isso for uma lei espiritual literal? Nesta palestra extraordinária, Neville Goddard revela que Deus não é um ser externo. Deus é a sua própria imaginação humana. Ele compartilha uma história real, impactante e perturbadora, sobre a aplicação da lei sem amor. E nos alerta sobre o imenso poder que temos ao imaginar. Você vai entender o verdadeiro significado de se dois concordarem. Por que imaginação é Deus? Como a lei pode criar riqueza ou destruição? E por que tudo deve ser governado pelo amor? Prepare-se. Porque depois desse vídeo, você nunca mais vai imaginar de forma inconsciente. Com relação à lei, posso apenas familiarizá-los com ela e deixá-los com a escolha e o risco que isso acarreta, mas temos as Escrituras para isso, para explicá-la, independentemente do que façam com a lei. No capítulo 18 do livro de Mateus, lemos estas palavras: Se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer pedido que fizerem, esse pedido será atendido por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Encontrem dois que concordem, e esse pedido será atendido. Bem, vocês conseguem conceber algo maior? Se duas pessoas na terra concordarem com qualquer pedido, não precisa ser bom, não precisa ser isso, aquilo ou outra coisa, mas qualquer pedido que vocês fizerem, esse pedido será atendido pelo meu Pai Celestial. Aqui nos é revelado o maior segredo do mundo a respeito da imaginação humana. Dizem-nos que para Deus, tudo é possível. Em seguida, dizem: tudo é possível para aquele que crê, equiparando assim Deus à imaginação humana. Que Deus é a imaginação humana e que tudo é possível para a imaginação humana. Bem, uma amiga minha me ligou hoje, e eu vou contar a história para vocês, se quiserem. Fica a critério de vocês. Tenho certeza de que ela era completamente inocente no trabalho maravilhoso que realizou. Ela exerceu esse talento, que aprendeu, assim como vocês, nessa plataforma, e fez um trabalho notável no mundo de César, com seus dólares e centavos. Mas é preciso aprender algo além disso e governar tudo pelo amor. Tudo deve ser governado pelo amor. Ela estava bastante preocupada e realmente muito perturbada. Ela disse: Neville, o que eu fiz? Fiz algo errado? Um vizinho meu, um homem, me pediu para tocar o disco dele. Agora, deixe-me explicar o que ela quer dizer com isso. Ela tem uma audição muito apurada. Se você falar com ela, formar uma frase e parar, ela consegue ouvir você com a mesma clareza que qualquer outra pessoa. Se você gravar a sua fala, o que ela ouve será tão preciso quanto a gravação. Então, ela quer que você faça uma declaração de forma positiva, como o grande professor que disse: tenho uma renda generosa, estável e confiável, condizente com a integridade e o benefício mútuo. Ele disse isso muito antes de ter um tostão furado, e estava convencido da veracidade do que estava ouvindo. Então, ela quer que você transforme isso em uma afirmação positiva, assim mesmo. Mas me diga o que você quer. Bem, a vizinha queria se livrar de um elemento perturbador na vizinhança, que também era um vizinho, um casal com 3 filhos. Então, ela ouviu dizer claramente que estava livre dessa perturbação, que eles tinham ido embora. Sua capacidade de ouvir com clareza é tão aguçada e maravilhosa que ela ouviu confirmar o que havia afirmado. Em questão de dias, os pais foram mortos na rodovia, deixando 3 filhos. 2 pequenos e um adolescente com demência. Então ela se perguntou: o que eu fiz? Tentei convencê-la. Você não fez nada de errado. Simplesmente exerceu um princípio. O rapaz que lhe fez a pergunta: você perguntou algo a ele sobre o motivo por trás de tudo isso? Bem, ela não perguntou isso. Mas eu digo: faça o que fizer, faça com amor. Ela está completamente exonerada, pelo menos no que me diz respeito.
Ela simplesmente aplicou o princípio. Então, eu lhes digo, apresento-lhes um princípio e deixo a escolha e o risco a seu critério. Ela é fantástica em ouvir o que quer ouvir no mundo de César, mas permitam-me dizer que vocês podem ir além disso e levar essa ideia para o mundo da promessa. Se alguém puder dizer a vocês: tenho uma renda generosa, estável e confiável, consistente com a integridade e o benefício mútuo, e seus ouvidos forem tão sensíveis que vocês consigam ouvir exatamente o que a outra pessoa diz, então já existem duas testemunhas. Se dois concordarem na terra a respeito de qualquer pedido que fizerem, esse pedido será atendido por meu Pai Celestial. Bem, isso é um pedido. Não se limita a isso. Posso dizer que tive a experiência? Tive a experiência da qual ele fala, a experiência da ressurreição e do nascimento do alto, a experiência da descoberta da paternidade de Deus, a experiência da ascensão à esfera celestial, e vocês conseguem ouvir comigo? Porque o que eu disse antes era tão mentira neste nível quanto no outro, e por isso estou lhes falando agora de outro nível. Vocês conseguem concordar neste nível em que lhes direi, como já lhes disse neste nível, que meus vizinhos se foram, e agora estou livre dessa perturbação, e vocês ouviram comigo, vocês ouviram minha voz. Vocês escutam minha voz. E então, tendo ouvido minha voz distintamente, vocês agora, na minha ausência, ouvem minha voz realmente afirmar o que vocês ouviram fisicamente. E aqui estão dois pontos em comum. Vocês ouviram a voz e agora ouviram isto. Agora, será que podemos avançar para outro nível e ter alguém que realmente deseje sinceramente ter essa experiência espiritual da promessa, assim como aquele rapaz queria se livrar de um vizinho perturbador? Então, os pais morreram, foram vítimas de um acidente na estrada. Agora você pode perguntar: foi ela quem fez isso? Não, ela não fez isso. Ela apenas ouviu. Deixe-me dizer-lhe, somos um só corpo. Há apenas um Espírito, apenas um Senhor, apenas um Deus e Pai de todos. Todas as coisas, por uma lei divina. Misturem-se uns nos outros. Shelley, de A Filosofia do Amor. Somos apenas um. Então, se esses dois pais se foram deste mundo, deixando para trás crianças pequenas, duas criancinhas no balanço, elas não têm a menor ideia de que seus pais se foram, e o outro, o adolescente, ele está um pouco desorientado e não tem plena consciência do que aconteceu. Então, digo a vocês, estou lhes falando de um princípio, uma lei que não pode falhar. Vocês não precisam fazer nada externamente, e nem mesmo precisam de outra pessoa. Vocês podem dizer isso para si mesmos e então ouvir, os dois podem estar dentro de vocês. Não precisa ser alguém tão sensível à voz humana quanto ela. Ela foi treinada para isso. Trabalhou no ramo de telefonia por um bom tempo como chefe do departamento de chamadas de longa distância e conhecia inúmeras vozes. E ela conseguia realmente registrar aquela voz. Então, ela conhecia essas vozes. Antes mesmo de você anunciar quem você é, ela já sabia quem você era porque conhecia a voz. Ela foi treinada para ouvir sons, e então, você vem até ela. Ela simplesmente pergunta. Declare de forma ousada e positiva o que você tem, que é, na verdade, o que você espera ter. Eu espero ter isso, não declare como uma esperança. Declare como um fato, porque vivemos em um mundo imaginário. Este mundo é a nossa própria imaginação projetada. Todo o vasto mundo é imaginação, todas essas chamadas realidades objetivas foram primeiro imaginadas e depois se tornaram o que você e eu chamamos de realidades. Assim, tudo é possível ao que crê e para Deus tudo é possível. Portanto, a imaginação humana é equiparada a Deus. Deus e a imaginação humana são um só. Esta noite ela se depara com isso. Tentei convencê-la hoje de que ela não fez nada de errado. Você está expressando um princípio, você está aplicando uma lei, mas somente quando o homem for incorporado ao corpo do amor é que ele poderá exercer esse poder, que lhe permite parar o tempo e iniciá-lo. Por quê? Que horrores ele cometeria no mundo? Os pais deles já foram embora? Tudo bem, eles foram embora. Eles viajam o tempo todo, de qualquer forma. Mas aqui,
um homenzinho que queria se livrar do incômodo do que ele chamava de vizinho incômodo, 3 criancinhas brincando o tempo todo, e isso o incomodava, então ele não queria aquilo. Ela não fez perguntas além das razões, simplesmente aceitou o pedido dele, o que era perfeitamente normal, perfeitamente aceitável, porque ela é uma senhora encantadora e adorável, uma senhora que jamais faria mal a ninguém, mas todo o seu interesse sempre esteve no mundo de César. Conseguir segurança, dinheiro e dinheiro. A promessa não a interessa. Pelo menos, nunca a interessou. Não consigo perceber nenhum interesse na promessa quando converso com ela, mas vejo um grande interesse na lei, e ela descobriu a lei e a prática maravilhosamente. Há uma outra amiga minha no leste, e a promessa não significa nada para ela, mas a lei sim, e ela ganhou milhões, milhões mesmo. Quando você possui prédios na Rua 57, entre a 5ª e a 6ª Avenida, você está no dinheiro. Quando você tem negócios no mundo todo, você está no ramo dos grandes negócios, e esse é o negócio dela, e ela não tinha um centavo no mundo quando me ouviu pela primeira vez, mas acreditou no que eu disse. Ela acreditou que imaginar cria a realidade, como estou dizendo agora. Cria mesmo a realidade. Então, trate isso, posso lhe dizer e imploro, trate isso com amor. Se alguém lhe pedir esta noite para ouvir boas notícias, certamente ouça, mas tente descobrir algo por trás do motivo pelo qual lhe pedem isso, para que você possa fazê-lo de uma maneira amorosa. Toda aquela família poderia ter sido removida sem a destruição dos pais. Poderia ter sido removida de 1000 maneiras diferentes, mas foi removida daquela forma. Portanto, eu lhes digo, a sua própria e maravilhosa imaginação humana é a única causa dos fenômenos da vida. Não há outro poder. Esse é o Deus mencionado nas Escrituras. Esse é o único Deus. A sua própria e maravilhosa imaginação humana. Você sabe o que quer esta noite? Ótimo. Não mine mais isso. Não importa o quão grande seja o seu desejo, declare-o e, então, ouça, a sua maneira maravilhosa, a sua própria voz. Ou conte a um amigo sem que ele saiba. Você pode ouvir um amigo seu dizendo que ouviu as boas notícias sobre você. Você sabe o que quer. Você escreve isso mentalmente, em seguida, pede a um amigo cuja voz você conhece bem e ouça a voz dele enquanto ele confirma que você já tem o que deseja. Essas são as duas vozes que concordam. Você não precisa da voz de outra pessoa no sentido de permitir que ela entre no seu mundo, como ela fez, e que primeiro declare o que deseja. O professor não fez isso. Ele fez tudo internamente. Ele disse: tenho uma renda generosa, estável e confiável, condizente com a integridade e o benefício mútuo. Ele não pediu a ninguém que afirmasse isso, ele o fez para si mesmo, e tornou-se os dois. Portanto, não preciso de ninguém mais para fazer isso. Se eu tiver o desejo de ajudar você, ou qualquer pessoa, tudo o que preciso fazer é simplesmente imaginar que os ouvi, então eu realmente os ouço dizer o que gostaria que me dissessem. Então, restam 2, e este que estou ouvindo e eu, aquele que está ouvindo e ouvindo, e estes 2 concordam. Se 2 concordam em testemunho, então é conclusivo, e como a imaginação cria a realidade, ela deve se externalizar em meu mundo. Todo o vasto mundo nada mais é do que o ato imaginário projetado para fora. E assim, nos dizem. Para Deus, tudo é possível e tudo é possível ao que crê. Ora, não estaria eu equiparando Deus ao crente? E o crente, não seria apenas a imaginação humana? É só isso. Bem, coloque isso à prova e você poderá ir a qualquer extremo neste mundo. Não há limite para este princípio, absolutamente nenhum. Não consigo encontrar um único limite nas Escrituras, seja para algo violento ou para algo belo e agradável, não há limite. Eu mato, eu dou a vida, eu firo, eu curo, faço todas as coisas, e ninguém pode livrar da minha mão, como me é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Não há ninguém que possa livrar da minha mão. E eu faço tudo, eu mato e dou a vida, eu firo e eu curo. Então, julgue você mesmo. Digo-lhe por experiência própria que somente quando você estiver integrado ao corpo do amor poderá exercer o poder capaz de parar e liberar o tempo.
Se você pudesse parar o tempo sem amor, que horror poderia criar neste mundo? Mas você não exercerá esse poder nem por um instante até que esteja integrado ao corpo do amor. Então, eu digo a essa senhora, ela não está aqui esta noite, uma amiga dela está aqui esta noite e vai vê-la, ela não fez nada de errado. Ela simplesmente aceitou o pedido de uma pessoa, ouviu-o claramente, em questão de dias, eles foram eliminados, deixando para trás 3 crianças pequenas. Ora, digo-vos, se não fossemos uma só, seria completamente diferente, mas isso só aconteceu consigo mesma, por quê? Todas as coisas, por uma lei divina, se misturam no ser umas das outras. Somos todos um. E chegará o dia em que todos saberão disso. É isso que tenho tentado convencer noite após noite de todos que estão aqui, que vocês, um dia, descobrirão que são, de fato, literalmente, Deus Pai. O tema central da fé cristã é a paternidade de Deus. Esse é o tema central. E um dia você descobrirá por sua própria experiência que você é Deus Pai, e não há poder no mundo que possa convencê-lo disso até que um filho, e porque ele é pai, deve haver um filho, e é o seu filho que está diante de você e o chama de pai. Aqui nas Escrituras está escrito: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E as pessoas se perguntam: o que significa isso? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um rei demente se levanta e olha para a cabeça do inimigo de Israel, e se pergunta: quem é o pai do homem que trouxe essa cabeça até aqui? O nome do rei é Saul, e ele está insano, e pergunta ao seu tenente: Abner, de quem é filho esse jovem? E Abner disse: tão certo como vive a tua alma, ó rei, não sei dizer. Ele disse: pergunta de quem é filho o rapaz. Ninguém sabia, então o rapazinho, o jovem rapaz, chegou segurando a cabeça do gigante na mão, e o rei lhe disse: de quem você é filho, jovem? E ele disse: eu sou filho de Jessé, o belemita, porque o rei havia jurado libertar o pai, não o filho, do homem que destruiu o inimigo de Israel. E ele destruiu o inimigo de Israel. Ele não quis vestir a roupa do rei. Tirou-a. Levou consigo apenas 5 pedras. Não eram 5 pedras. É tudo uma bela metáfora. 5 é simplesmente graça. O número 5 é graça, e a graça é o dom de Deus para o homem. Então, ele levou apenas a graça de Deus, o dom de Deus. A graça é equiparada ao poder de Deus. Porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, você é o pequeno e frágil. Siga em frente, e você terá a minha graça, você terá o meu poder, não 5 pedrinhas como conta a história. Eis o dom de Deus para o homem, então ele está diante dele, e o rei não entende quem está diante dele. Ele sofre de amnésia. O rei é todos neste mundo. Ele não reconheceu o próprio filho. O primeiro nome de Paulo era Saulo, e Saulo se converteu em Paulo. Quando ele era Saulo, saiu para destruir toda a história que ouvirá, e então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele respondeu: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem tu persegues. Eu sou o Senhor. E então ele mudou seu nome de Saulo para Paulo. O mundo inteiro é Saulo. Ele olha para o rosto do próprio filho e não o reconhece porque está sofrendo de amnésia. Então, a memória retorna completamente e ele se lembra de ter prometido libertar o pai do homem que destrói o inimigo de Israel. E assim, a memória retorna, e ele é o pai, e ele é libertado. Ninguém pode me libertar, a não ser o filho de quem me esqueci. Então, meu filho retorna, e de repente sou libertado. Esta é a história das Escrituras. O dia chegará, você realmente o verá. Ele estará diante de você. Você o reconhecerá. Você saberá que ele é seu filho, e sabendo das Escrituras que ele é o Filho, o único Filho de Deus, e que ele é seu filho, então você saberá quem você é. Você é o próprio Deus,
limitado por um breve período em uma veste de carne e osso para contar a história e encorajar outros que ainda estão no estado de demência de Saul. Agora, voltando à história, se ela podia ouvir algo que não era verdade e que depois se tornava verdade, por que limitar isso ao mundo de César de se livrar de um vizinho? Por que limitar isso aos dólares e centavos de fazer fortuna? Por que não levar isso para a promessa e ter alguém dentro de si mesmo dizendo: eu vivenciei a promessa, eu realmente vivenciei a ressurreição, o nascimento do alto, a descoberta de Davi, minha ascensão ao céu e a descida da pomba, e então ouvir como se você realmente tivesse ouvido? Se você não consegue fazer dessa forma, então leve um amigo e ouça-o dizer: eu ouvi dizer que você. E então deixe que a voz desse amigo seja a voz que você está ouvindo, e você se deleita com o que ele está dizendo sobre o que você vivenciou, e faça com que ambos concordem. Se dois concordarem em testemunhar, então é conclusivo. Portanto, não se limite ao mundo de César. Então, quando ela ligou hoje às 10 horas da manhã, meu coração se compadeceu dela porque ela estava bastante perturbada, terrivelmente perturbada, com o pensamento: o que eu fiz? Porque, na verdade, ela não mataria, bem, uma borboleta. Esse é o tipo de pessoa que ela é. Ela não machucaria ninguém. Ela queria dinheiro, ela tem dinheiro. Ela realmente queria isso acima de tudo, mas agora ela tem. Ela conseguiu, e pelo resto de seus dias na Terra, isso está resolvido. Está tudo em um fundo fiduciário, e ela o tem. Eu pediria a ela que se libertasse disso agora. Se ao menos ela pudesse ter fome de dinheiro, assim como teve fome de dinheiro. Mas não se detenham no que aconteceu com a morte dessas duas pessoas. Esqueçam isso. Elas partiram deste pequeno mundo, mas ainda estão em um mundo como este, e no que diz respeito às crianças, elas serão cuidadas. Elas crescerão neste nosso mundo maravilhoso, e tudo será perfeito. Mas eu lhes digo, a sua própria e maravilhosa imaginação humana está criando todas as realidades do seu mundo. Todas as coisas objetivas do mundo são apenas o resultado dos seus atos imaginativos. Era isso que Yeats queria dizer quando afirmou: nunca terei certeza de que não foi. Uma mulher que trabalhava na prensa de vinho iniciou uma mudança sutil na mentalidade dos homens. Ou que não se tratava de um pequeno pastorzinho. Seus olhos brilharam por um instante antes que esse pequeno poder seguisse seu caminho. Ele sonhava em ser um herói, simplesmente, à sua maneira peculiar, sonhava com a violência, porque hoje parece que o homem só se sente um herói no sentido militar. Ele precisa ser isso, aquilo ou outra coisa, de alguma forma fantástica. Mas ele age, e então influencia o mundo inteiro, porque somos todos um. Todas as coisas, por uma lei divina, misturem-se uns nos outros. Na verdade, somos todos um. Portanto, se eu ficar aqui agora e me perder em um ato imaginativo, estarei influenciando o mundo inteiro, influenciando todos que possam ser usados para me auxiliar na objetificação daquilo que estou imaginando. Então, faça isso com amor. Faça o que fizer, faça com amor, não importa o que seja. E se alguma vez tiver dúvidas, faça o que for feito com amor, o que chamamos, de forma simples e direta, de regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Portanto, se alguma vez tiver dúvidas, use isso como regra, e você não errará, e então chegará o dia em que você e eu nos encontraremos no alto. Então você poderá compreender as Escrituras. Eis que ele disse: eu sou de cima, e vocês são de baixo. Eu não sou deste mundo, vocês são deste mundo. Vocês pensam que um homem está falando com outros homens? Não, é um ser falando consigo mesmo. Aqui está o homem exterior, chamado Neville, que veio primeiro ao mundo. Este é o Esaú das Escrituras. E depois dele, vem outro, minha própria e maravilhosa imaginação humana, e esse é o Jacó. Este é o gêmeo que vem ao mundo. Eles não são dois meninos separados. Esta é a história, esta é uma antecipação daquilo que vem mais tarde no Novo Testamento, aquele que poderia dizer:
Eu sou de cima e vocês são de baixo, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Portanto, o ser que está falando é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, que nas Escrituras é chamado de Jesus Cristo. E a coisa de baixo é o corpo que você veste, e isso é deste mundo. Agora, você está ancorado aqui. Vou lhe mostrar como eu não preciso estar ancorado aqui, porque estes dois, como nos é dito nas Escrituras. Em teus membros jazem duas nações, raças rivais desde o nascimento. Aquele que alcançará o domínio. O mais jovem sobre o mais velho reina. Isso está no capítulo 25 do livro de Gênesis, Gênesis 25, 23, tradução de Moffat. Agora, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, somos informados de que o segundo homem é o Senhor vindo do céu. Portanto, o segundo mencionado em Gênesis como Jacó, que se tornou Israel ao lutar com sucesso com o Senhor, seu nome foi mudado de Jacó para Israel, ele é esse segundo homem. Ele veio em segundo lugar, Esaú veio em primeiro lugar. Bem, isto indicando o corpo é Esaú, e está limitado aos seus sentidos. Só podemos aceitar como verdade aquilo que os sentidos ditam, aquilo que a razão permite. Mas existe algo exterior, muito além disto, que é o segundo homem, e ele é o Senhor vindo do céu. Nas Escrituras, ele é chamado de Senhor Jesus Cristo. Então, estou aqui. Só aceito como real o que meus sentidos ditam agora, o quarto, mas não quero estar aqui. Existe algo em mim que possa dominar este homenzinho e insistir que esta é a única realidade? Bem, certamente. É a minha própria e maravilhosa imaginação humana. Posso, estando aqui, supor que estou em outro lugar e ver o mundo a partir dessa perspectiva, e vê-lo como vejo agora, desta plataforma? Posso fazer isso. Bem, se eu fizer isso, o que acontecerá? Vou até lá. O homem, sem saber disso, está preso ao seu pequeno corpo, Esaú, manhã, tarde e noite. Ele nunca se liberta disso. Mas desses rivais, dentro do homem, o segundo acabará por se tornar superior. São raças rivais desde o nascimento, mas o mais jovem está destinado a ser o mestre, e o mais jovem, o segundo, é o Senhor dos céus. E ele realmente dominará quando despertar dentro desta maravilhosa história que são as Escrituras. E esse segundo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então, ficarei aqui, e a razão me nega, meus sentidos me negam, meu bolso não permite, e meu tempo não permite, mas eu quero ir para outro lugar. Tudo neste mundo me diz que não posso ir. Bem, para onde eu iria? Eu sei exatamente para onde eu iria. Bem, agora, deixe-me ir com a minha imaginação. Eu não viajo, eu trago o que está lá para cá, e o que está aqui desaparece. Eu pego o que está lá e o trago para cá, e eu pego o que está lá e o trago para cá. E com os olhos fechados para este mundo, eu simplesmente me envolvo no meu desejo realizado e vejo o mundo como eu veria se ele fosse fisicamente real. E quando ele parece assumir todos os tons da realidade e toda a vivacidade sensorial da realidade, então eu abro meus olhos, e este mundo retorna. É isso que nos é dito no livro de Gênesis. Esaú voltou da caçada, e quando voltou, Jacó desapareceu. Mas seu pai Isaque disse: ainda que ele me tenha enganado, fazendo-me crer que era você, não posso retirar-lhe a minha bênção. Eu o abençoei. Eu lhe dei o seu direito de primogenitura. Não posso voltar atrás. Dei-lhe o direito de nascer, de vir a este mundo e de ser tão real quanto você aparenta ser. Portanto, agora você deve desaparecer, e ele deve aceitar isso, mesmo tendo me enganado. Foi um auto-engano. Enganei-me, acreditando que sou aquilo que, um instante antes, a razão e os meus sentidos negavam. Experimente. E se isso se provar eficaz na prática, importa mesmo o que o mundo pensa. Veja bem, estamos lidando com o mistério mais fantástico do mundo, o mistério da imaginação. Foi o que disse Fawcett. O segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, cuja solução todo homem deveria almejar,
pois o poder supremo, a sabedoria suprema e o deleite supremo residem na solução distante desse mistério dos diálogos de Zermatt, porque você está, na verdade, resolvendo o problema de Deus. Se você conseguir resolver o problema da imaginação, estará resolvendo o problema de Deus. Então, mesmo que você cometa um erro e pessoas se machuquem, como esta noite, quando duas morreram, não há arrependimentos. Elas estão acordadas em um mundo como este para continuar sua jornada, e as três serão cuidadas. Portanto, não estou julgando, e ninguém deveria julgar o que ela fez. Ela exerceu uma lei que ouviu. Ela a ouviu de mim. Eu só peço a vocês que, quando ouvirem isso, misturem com amor. Nunca façam aos outros o que vocês não gostariam que fizessem a vocês, nunca façam isso. Então perguntem: por que vocês querem que os vizinhos vão embora? Tudo bem, eles irão à sua maneira. Eles podem querer ir sem violência. Eles vão querer ir e vocês ouvirão isso dessa forma. Então, faça com que eles reorganizem suas palavras para se adequarem a um padrão de amor. Então você também ouvirá isso, e tudo acontecerá. Agora, vamos entrar no silêncio.